Olá, estaremos resolvendo uma questão sobre fluxogramas que caiu no vestibular da UFRJ de 2011. Então, se liga aí. Bom, antes de dar a entrada do enunciado da questão, eu quero falar um pouquinho sobre fluxograma, algoritmos e linguagem de programação. Bom, o que é um algoritmo? Um algoritmo é uma sequência de passos, é uma sequência de rotinas que vai te levar a alguma determinada conclusão. Quando a gente fala de algoritmos, parece muito ligado à informática, mas na verdade, tá? O seu cotidiano, você pode separar várias tarefas que você faz como um algoritmo. Vou te dar um exemplo bem simples. Quando você acorda de manhã, você tem uma rotina ali. Então você acorda, vai escovar o dente, ou vai tomar o seu café, ou vai assistir televisão por um tempo, vai se arrumar, vai tomar banho, enfim. Você pode criar uma sequência lógica ali, em que é o seu algoritmo matinal. Um outro exemplo super clássico é uma receita de bolo. Uma receita de bolo nada mais é do que um algoritmo. Você tem lá as estruturas que você tem que usar para a receita do bolo, e o seu produto final é o bolo. Então você tem um algoritmo para construir esse bolo. Na matemática, por exemplo, bem desde lá pequenininho, quando você aprende a fazer divisão, por exemplo, ali você tem o que chama de algoritmo de Euclides. O nome até é esse mesmo. Tá? Por quê? Porque tem uma sequência de procedimentos para fazer divisão. O que você faz? Você tem um dividendo, um divisor. Isso vai gerar um quociente e um resto. E aí tem uma decisão. Se esse resto for menor do que o divisor e maior do que zero, maior ou igual a zero, você terminou a divisão, o seu resultado é um quociente de um inteiro natural, enfim. Agora, se o resto for maior do que o divisor, o que você faz? Você continua o algoritmo, ele continua processando, né? Você continua dividindo até chegar a essa situação que você não consegue dividir mais. Quer dizer, que o resto é menor do que o divisor. E aí você acaba a sua divisão. Bom, por que eu estou dando ênfase a esse assunto? Porque na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, esse tópico, fluxogramas, algoritmos, linguagem de programação, ele vai ser um tópico cada vez mais presente, porque ele faz parte agora tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, ou seja, do ensino básico. Então, em 2021, ano que vem, esse vídeo está sendo feito em 2020, a BNCC também já vai começar a ser aplicada no ensino médio. Bom, como é que eu represento um fluxograma? O que é um fluxograma? Na verdade, o fluxograma ele é uma simbologia, tá, que prepara o seu programa. Então, você vai olhar, vai estruturar lá o que você quer programar e depois você passa isso para a linguagem de programação. Só que não é de qualquer jeito, tá? Existe uma padronização de símbolos por fluxogramas. E quem criou isso é esse instituto aqui, ó, ANSI. A ANSI, que é o American National Standards Institute, é uma espécie de ABNT, você tem normas e padrões. E só que esse instituto aqui ele tem mais de 100 anos, ele foi criado em 1918. Então, na informática isso aqui aparece direto, tá? O ANSI tem várias padronizações na informática. Mas enfim, a gente não vai falar aqui sobre padronizações. Se você é um pouco mais curioso, na internet você pode navegar aí e procurar sobre essas padronizações. Bom, a simbologia que a gente usa no fluxograma, eu coloquei algumas, tá? Existem outras, mas essas aqui são as principais e que vai servir para o nosso entendimento. A linha de fluxo, que liga os símbolos, é essa seta. O terminal, que é esse retângulo com os cantos arredondados, e aí tem o início e o fim do programa, ele serve para representar isso. Entrada e saída, que é esse paralelograma aqui. Então ali você tem um comando de entrada que você vai fazer no programa, que você vai começar a fazer, e tem ali também a saída, o final, você vai imprimir alguma coisa, tá? Então, sei lá, na receita de bolo de chocolate lá no final, tá? Então é isso. O retângulo é um processamento, e no processamento você tem a manipulação de dados e operações aritméticas. Então, esse retângulo representa essa parte do seu programa. E esse losango é a decisão. Ali você tem um teste, um verdadeiro e falso, né? Então, se for verdadeiro, o programa vai tomar uma determinada rotina. Se for falso, ele vai tomar uma outra rotina, até chegar aí à conclusão e finalizar o seu programa. Bom, coloquei um exemplo aqui que ainda não é a resolução do exercício, mas é algo bem comum que você já faz
havia dito, inúmeros exemplos aí sobre algoritmos e você de repente nem tenha percebido. Então, para resolver, por exemplo, uma equação de segundo grau, você usa aquela fórmula lá do delta, que alguns livros chamam de fórmula de Bhaskara. Na verdade, você tem uma rotina ali a ser seguida. Então, eu coloquei aqui o início, olha a simbologia do retângulo com canto arredondado. Aí você vai mandar ler A, B e C, que são os coeficientes da equação do segundo grau. Esse A, B e C vai ser calculado, repara que nesse retângulo aqui eu tenho uma operação aritmética acontecendo, b ao quadrado menos 4, esse asterisco na programação ele representa uma multiplicação. Tá? O pontinho é encarado como outra situação para linguagem de programação, então se usa o asterisco para simbolizar uma multiplicação. Vezes 4ac. E aí isso vai me dar um resultado que eu chamei de D. Tá? Então isso vai me entregar um resultado que eu chamei de D. Quando eu calcular isso aqui, você vai atribuir os valores ali. Tá? Você está construindo um programa e ele vai fazer essas contas para você. Bom, chegou a decisão. Olha o símbolo. Se D for maior ou igual que zero, vai acontecer algo. Se não for, vai acontecer outra coisa. Se for, o que eu vou pedir para o meu programa fazer? Ele vai escrever, não há raízes reais. E fechou o programa. Fim. E se tiver, se isso aqui for verdadeiro, aí eu vou dizer que R1 vai receber essa operação aritmética aqui, menos B mais raiz de D sobre 2 vezes A. E também R2 vai ser menos B menos raiz de D sobre 2A. Tá? E isso aqui vai me entregar o quê? As raízes da equação do segundo grau. E aí ele vai me escrever quem são essas raízes, o R1 e o R2, que são os resultados que eu obtiver. Quando você fizer isso, claro que você que está usando o programa, você nem pensa nisso. Você vai atribuir aqui os valores, tá? E dependendo dos valores que você atribuir, o programa vai ler isso aqui para você. E chega aqui, ele dá uma parada, toma uma decisão. E aí, se acontecer isso, ele vai te dar uma resposta. Se acontecer isso, ele vai te dar uma outra resposta. Então, aqui eu tenho um exemplo claro de um fluxograma que eu posso converter para uma linguagem de programação. Tá certo? Então agora a gente vai resolver aí a questão que caiu na UFRJ em 2011. Então, se liga aí. Questão número 5. Considere o programa representado pelo seguinte fluxograma. Letra A. Determine os valores reais de x para os quais é possível executar o programa. Letra B. Aplique o programa para x igual a 0, x igual a 4 e x igual a 9. Então está aqui a questão que caiu na UFRJ. Você tem lá o fluxograma, então você tem uma sequência aqui, um algoritmo, e tem a tomada de decisão. Se isso aqui for verdadeiro, ou seja, a raiz quadrada de x menos 1 for maior do que 1, ele vai calcular isso aqui, 2x elevado a menos 2. Se for falso, ele vai calcular x mais 2 elevado a 1/3. Antes de a gente começar aqui a resolver o problema, vamos lembrar que essa notação aqui de um expoente negativo, você converte para uma fração, 1 sobre a elevado a n. E aqui, esse expoente racional, vamos lembrar que nós podemos converter numa raiz enésima. Então, a raiz enésima de a elevado a m é a elevado a m sobre n. Então, isso aqui é uma raiz cúbica, tá? Então, você pode interpretar dessa forma também o problema. Bom, existem duas perguntas aí. A primeira é o seguinte: para x reais, quais são os valores que são possíveis para executar esse programa? Ou seja, ele está dizendo para a gente que dependendo do valor de x, esse programa pode dar erro. E aí, olha só, por que isso pode acontecer? Se você reparar, o valor de x que você vai estar atribuindo, ele está dentro de uma raiz quadrada. E se esse número é real, esse programa só vai funcionar se você trabalhar com números reais. Ou seja, para que isso aconteça, eu tenho que ter x maior ou igual a 0. Senão, não tem como extrair a raiz quadrada desse número. Então, a letra A está respondida. Letra B. A letra B, ele pede agora para a gente testar o programa. Para x igual a 0, x igual a 4, x igual a 9. Para x igual a 0, você vai estar atribuindo aí o programa, o seu usuário, x igual a 0. O que vai acontecer? Aqui você vai ter raiz de 0 menos 1
E a raiz de 0 menos 1 é maior do que 1? Não, né? Porque isso vai dar menos 1. Então isso aqui é falso. Então, se isso aqui deu falso, esse teste não funcionou, o que o programa pede para fazer? Para a gente calcular isso aqui, ó. O valor de x que você atribuiu, somado a 2 unidades, e eu vou estar extraindo a raiz cúbica disso. Ou seja, o valor que você atribuiu vai ser 0 mais 2 elevado a 1/3. Ou seja, isso aqui vai ser a raiz cúbica de 2. Tá? Então, para x igual a 0, o programa vai me retornar esse valor ali. Bom, para x igual a 4. Então, x igual a 4. O que o programa vai fazer? Você vai colocar aqui raiz de 4 menos 1. Raiz de 4 é 2. 2 menos 1 é maior do que 1? Também é falso. Isso não vai ser maior do que 1. Isso é igual a 1. Se fosse maior ou igual, seria verdadeiro. Que é uma coisa ou outra. É verdadeiro ou falso, você tem uma verdade. Então, se isso aqui é falso, você também vai executar essa tarefa aqui. Você não, o programa. Ele vai executar o que para você? O valor atribuído, você pegou lá 4, vai somar 2 unidades e vai levar a 1/3. Ou seja, você vai estar escrevendo a raiz cúbica de 6, ou 6 elevado a 1/3. Bom, e é o último teste aqui, ó, x igual a 9. Para x igual a 9, que é o nosso último teste, deixa eu marcar aqui os testes que você fez, você não o programa, x igual a 9. Então, aqui você fica com raiz de 9 menos 1. E aí, raiz de 9, raiz quadrada de 9, é 3. Então, a pergunta, isso aqui vai ser maior do que 1. 3 menos 1 é maior do que 1? Sim, né? Isso aqui vai dar 2. E 2 é maior do que 1. Então, se isso aqui é verdade, qual a rotina? Ele vai calcular isso aqui, 2 elevado a x menos 2. Então, o dobro do número que você atribuiu, x igual a 9, elevado a menos 2. Bom, como eu falei, a gente pode converter isso aqui para aquela propriedade de potenciação. Então, eu posso jogar isso para baixo, né? Se eu jogar isso para baixo, eu vou ter aí o meu valor positivo, né, o do expoente. Então, isso aqui você pode escrever, por exemplo, como 2 vezes 1 nono ao quadrado, ou simplesmente 2 sobre 81. Então, o que eu tenho aí como resposta para x igual a 9 é 2 sobre 81. Falou, pessoal? Então, se gostou aí, curte, compartilha e se inscreva no canal, não esqueça disso, tá? É uma forma de motivar eu continuar fazendo a resolução desses problemas. Valeu?